audiência pública para quarta-feira, no outro dia. Claro que nesse dia, quem quiser, nós vamos até, sabe, Alessandro, eu vi aqui os nomes dos convidados, são 5, parece aqui, né? 5. E quem quiser, na reunião de terça, apresentar os nomes, até que apresente antes, porque nós já vamos comunicar essas pessoas, já está se preparando para vir na quarta, aí faremos a reunião como essa, de quarta-feira na semana que vem, para poder acelerar e votar realmente esse processo, com a colaboração maravilhosa do deputado Cláudio Cajado. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, deputado Marcos Montes, parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos. Deputado Cláudio Cajado, que tem enorme responsabilidade nessa matéria, tem uma enorme complexidade. Queria cumprimentar nossa mesa, os que contribuíram com o debate. Cumprimentar nosso deputado Fraga pelo retorno. Vamos divergir muito, leal e francamente, duramente, mas seja bem-vindo, deputado Fraga. E dizer o seguinte: primeiro eu queria colocar uma questão de método, presidente, que é um pouco na direção do deputado Molon. Eu não acho que atrasou as questões aqui. O que atrasou mesmo foi que a comissão está passando por um processo eleitoral, e no processo eleitoral o Congresso se esvazia. Então não tem, não funciona nenhuma comissão, não essa, mas nenhuma, entendeu? Tem peso. E eu concordo também que ao trazer a comissão para um único debate, que um projeto como esse tramita em 3 comissões, às vezes em 4. E sim, o que aconteceu é que nós acabamos reduzindo a uma, que é a comissão especial. E queria me dirigir ao deputado Peninha, cumprimentando pela iniciativa dele. Eu já vou adiantando, no mérito eu não concordo, mas dizer a ele, como um deputado de 5 mandatos aqui, que as coisas não andam como a gente quer aqui. Todo mundo sabe. Eu fui relator de um projeto, ficou 17 anos como relator. Foi votado agora, esse ano. Vossa Excelência se lembra. Perfeitamente. 17 anos. Segundo, a manobra regimentar, mesmo que você vote no dia 10... Então, pode ir para o ano que vem. E você me permite interromper? Pois não, já interrompendo. Está tendo votação nominal sobre a PEC dos municípios. Então, eu sugeriria a Vossa Excelência, presidente Marco, que pudéssemos ir, sem suspender ou interromper os trabalhos, o deputado ir votar e retornar, assegurando a todos. E eu vou pedir para... Esse é um assunto que é importante, retirar 5 minutos e voltar. Isso. A PEC inclui, tem que atingir 308 lá. Então, presidente, o que eu queria colocar é o seguinte: eu já fui notificado também da votação, mas eu queria concluir meu raciocínio, e são 308 votos lá, então demora um pouco. Eu pediria a atenção de Vossa Excelência, o deputado Cláudio Cajado, para o mérito mesmo da questão. Eu acho que a gente não consegue... como Vossa Excelência mesmo colocou, um pedido de vista será natural no relatório final. Então isso pode ir para o ano que vem, não adianta, porque depois também tem o plenário, tem a Câmara, tem o Senado e tem o veto presidencial. As coisas não se resolvem assim de uma hora para a outra, nós sabemos disso. Então vamos debater da melhor forma possível, fazer um relatório mais consistente e o mais negociado possível, certo? Então, porque esse é o que tem maior possibilidade de passar. Então, o que eu queria colocar como método é isso, aceitando a proposta aí do deputado Molon, mas entrando diretamente no mérito, eu queria colocar uma questão que, na minha opinião, baliza lados para a definição do mérito dessa questão. A primeira é a seguinte: se nós diminuirmos a exposição de armas em 90%, e a violência, pelas estatísticas, ainda cresceu um pouco, a conclusão que eu chego é que se tivesse mais armas, nós teríamos mais violência e mais mortes. Alguns outros vão dizer o contrário, dizer que não, se você armar a população, você vai diminuir a violência. Pois eu digo que está errada essa conclusão e quero dizer por quê.
porque a grande maioria da população não é treinada para manejar uma arma. A grande maioria da população, quando é assaltada, é pega de surpresa. Alguém está saindo de carro do portão, o sujeito entra pela janela, é sempre assim. As pessoas estão desprevenidas. Quem está prevenido é o cara que assalta, e não o contrário. Então vou lá buscar a arma, não sei aonde, vou puxar a arma, não é nada. 90% você é a vítima. Essa que é a realidade. Tanto é assim que os órgãos de segurança pública dizem: não reaja num assalto de carro ou num assalto em casa. Qual é a orientação da Secretaria de Segurança Pública? Tanto que no documento do Sul da Paz aqui, é assinado por vários secretários de Segurança Pública dos maiores estados do Brasil, inclusive do estado de São Paulo, de vários partidos políticos. É isso que acontece. O Fernando Grela, que é o secretário de Segurança, que eu tenho divergências, o Beltrame e outros assinam e falam: a linha não é essa. Então a política institucional, o Ministério da Justiça, está aqui dizendo o contrário. É óbvio que nós podemos citar vários casos em que o cidadão pode dar sorte, reagir e sair bem no processo, mas não é essa a estatística. E eu volto à questão da estatística. Deputado, a estatística... Deputado Valente, vamos ser mais objetivo, por favor, só por causa da votação, e tem 3 para falar ainda, por favor. Por favor. Não, eu respeito. Vossa Excelência é bastante tolerante, ainda tem um recurso aqui que é pedir meu tempo de líder e associar, mas não vou usar. Mas não vou usar, tá? Tá vendo? Viu que funcionou, né? Fica aí, Cajado. Então, eu posso associar o meu tempo de líder e tenho mais 5 minutos, tá? Então, eu queria dizer a vocês o seguinte: se nós temos que discutir um assunto desse naipe, dessa importância e da segurança da população, eu acho que a gente devia discutir com a maior seriedade possível. E eu acho que, veja, toda uma guerra, inclusive eleitoral, é baseada na seguinte questão: barre as fronteiras, tá? As fronteiras é que estão andando armas internacionais, papapá e tal. Todo mundo, isso é consenso aqui, a maioria das armas que praticam crimes são fabricadas no Brasil. E a maioria dessas armas são roubadas, porque elas são ilegais. Elas são roubadas de quem tem a arma legalmente. Ou da polícia mesmo. Ou da polícia mesmo. Então eu queria dizer, e aí discordando do deputado Bolsonaro, que chamou a atenção do nosso convidado Bruno, de que o Exército, se vier aqui, ele vai dizer que o Exército vai querer armar toda a população. É exatamente o contrário. O Exército não quer armar toda a população. Ele quer ter o monopólio. É o contrário. O doutor Bolsonaro não representa as Forças Armadas como ele pensa, não. Se vier aqui um responsável pelas Forças Armadas brasileiras, pelo Exército brasileiro, ele vai querer controlar o fluxo de armas. É o contrário. Ele vai querer controlar o fluxo de armas. E assim como os secretários de Segurança Pública também assinaram esse documento. Então é óbvio que se a população se sente insegura, ela procura uma primeira resposta. Eu posso entender as estatísticas e posso entender o resultado do referendo. A primeira sensação é de impotência, de insegurança, então eu também quero andar armado, tal. Mas a vida é mais complexa do que isso. Inclusive, a citação sempre é muito maior para os Estados Unidos da América. Se nós pegarmos o histórico já vai secular dos Estados Unidos, todo mundo andava com uma arma no coldre, certo? O Velho Oeste e tal. Vende-se metralhadoras e armas de precisão em qualquer boteco nos Estados Unidos, tá entendendo? Mas não é a mesma coisa na Europa, não, gente. Nem no Japão, nem em outros países não é assim. Em países europeus não é assim. Não tem estatística que mostre que uma população mais armada não desande exatamente para aumentar a violência. Então, presidente, eu não quero usar todo o meu tempo, acho que o debate, apesar da polarização e etc., ele contribui, porque nós temos que ouvir os argumentos. Eu faço questão de ouvi-los. E eu acho que teria muito mais, porque o próprio presidente queria dar a palavra para pessoas que estão aqui na plateia, representantes de entidades ou não, tá certo? E a gente também queria ouvir outras áreas. Então, fazer outros
debates ou pedir ao relator que flexibilize para ouvir e a gente fazer um relatório muito mais consistente possível, não pode não eliminar divergências, é possível. Então, essa é a minha fala e eu queria agradecer a Vossa Excelência, deputado Marcos Monte, pedir desculpa por ter usado uma parcela do tempo da liderança. Eu que agradeço por não usar o tempo de líder. Não estou usando inteiro, está vendo? Então, quero agradecer e pedir, logicamente, vou pedir pessoalmente ao relator Cláudio Cajado que possa estender o prazo com a tolerância do nosso autor, que eu acho que o autor, ele mesmo vai entender que precisa de mais tempo. Eu vou passar a palavra à deputada Érica e vou pedir ao deputado Ivan Valente, que já tivemos também embates muito democráticos, muito maduros, de que a gente procure na reunião da semana que vem, de terça e na audiência de quarta, proposta pelo deputado Molon, que a gente possa resolver essa questão durante a semana e nós votarmos, sabe, o deputado Ivan Valente, na próxima, no dia 10. Sabe por quê? A casa é complicada. Se nós complicarmos mais ainda, nós não vamos dar o exemplo e o que espera a sociedade de nós. Só isso que eu peço. Eu acho que nós podemos acelerar esse processo, diferentemente do que é o costume da casa. Só isso. Porque olha a expectativa que a sociedade toda vai viver. Mas eu acho que nós vamos dar oportunidade a todos. Deputada Érica, por favor. Eu gostaria de saudar os que compuseram a mesa e contribuíram com essa discussão, fazer minhas palavras do deputado Molon e do deputado Ivan Valente, quando diz sobre a necessidade de aprofundarmos essa discussão e fazê-lo de forma científica. Nós estamos aqui lidando com um elemento que é fundamental para a política pública de segurança. Penso que a política pública de segurança ela tem que ser pensada com a nova qualificação, como aqui já falou o deputado Paulo Teixeira, mas aliado a isso, ela deve ser agregada a outras políticas públicas para que, de fato, nós possamos controlar ou combater e enfrentar a violência. Enfrentar a violência significa também que nós tenhamos outras políticas públicas de qualidade. Penso muitas vezes que os profissionais de segurança pública, eles recebem a falência de outras políticas públicas, como se fosse um dique com relação a todo um processo de falência do Estado no que diz respeito à política de saúde, à política de educação, à política de assistência, enfim, o conjunto das políticas públicas. Então, nós estamos lidando aqui com a política, com um elemento fundamental para a política de segurança pública e devemos fazê-lo da forma mais científica possível. Obviamente que ideologizar as discussões ou expressar a ideologia nas discussões faz parte do debate, particularmente em uma casa onde há várias expressões de projetos políticos e de concepções ideológicas. Mas nós devemos pautar o debate no que diz respeito aos dados. E os dados são incontestes. Nós estamos falando aqui de uma diminuição da violência depois do Estatuto de Desarmamento. Nós estamos falando aqui de uma diminuição dos homicídios proporcionalmente depois do Estatuto de Desarmamento. Nós vivemos isso aqui. Nós vivemos e constatamos isso nesta audiência pública. Nós não estamos falando da espetacularização do crime. Nós não estamos falando de casos pessoais que, como disse bem o deputado Alessandro Moron, nós temos vários casos que apontam que se não houvesse uma arma disponível, nós teríamos vidas preservadas. Mas me incomoda sobremaneira tentar reduzir toda uma discussão sobre a violência no nosso país, que é uma discussão que tem várias causas, ou a violência que controla, ou que expressa e que é provocada por vários aspectos, reduzi-la ao porte ou a ter uma arma. Reduzir a concepção de dignidade a uma arma, reduzir a vida a uma arma, reduzir a paz a uma arma. Pensa o inverso de tudo que aqui foi colocado, que são os discursos de ódio e os discursos que colocam em xeque o Estado democrático de direito e o próprio Estado que provocam a violência. É o ódio que diz que é possível anular o outro ou eliminar o outro e subalternizá-lo, que faz com que nós tenhamos uma desumanização, eu diria, simbólica, que sempre precede a desumanização literal. Agora, tem coisas que eu não consigo entender naqueles que defendem este projeto. Uma delas é que é sempre dito que é preciso que os cidadãos de bem tenham condições de reagir. Nós estamos autorizando o porte de arma por este projeto. Me perdoe o autor dele, para pessoas que têm condenações ou pessoas que cometeram crimes
crimes, inclusive dolosos, que não sejam contra a vida. A única restrição que está dada aqui são pessoas que tenham cometido crimes culposos contra a vida. Outro tipo de crime é permitido. E aí se diz que é preciso possibilitar que as pessoas de bem possam estar armadas. Agora, disse bem o deputado Ivan Valente, é a própria polícia, que é um agente fundamental de controle com a violência, ainda que se considere que é preciso um conjunto de políticas públicas, que diz que as pessoas não têm que reagir. E aqui nós vamos ver nas entrelinhas desse projeto que as pessoas têm que reagir a qualquer tipo de agressão. E aí, quando as pessoas têm uma arma na mão, tem uma sensação de força. É uma sensação de força, eu diria, que encobre uma vulnerabilidade e que encobre uma fragilidade. As pessoas com a arma na mão acham que podem reagir e desconhecem, inclusive, as orientações dos profissionais de segurança, tendem a reagir, portanto, tenho absoluta certeza que o armamento, como está sendo proposto, e aqui está se propondo o armamento, as camisetas estão estampando isso, campanha pelo armamento. Nós estamos aqui discutindo um projeto que não é flexibilizar o porte de arma, é revogar o Estatuto do Desarmamento e propor uma sociedade onde não haja Estado, uma sociedade onde não haja um Estado democrático de direito, uma sociedade onde que o vale é a minha capacidade de reação individual. É dizer que nós estamos sepultando a concepção de Estado e, inclusive, a segurança pública. E eu encerro, para encerrar, senhor presidente, inclusive a segurança pública e os seus profissionais. Por isso, senhor presidente, eu diria, nós não podemos aprovar este projeto sob pena de sermos cobrados pela sociedade, o aumento da violência e a destruição de uma lógica de Estado que é muito faltante nas nossas vidas, eu diria, particularmente no que diz respeito à política de educação, à política de saúde e ao conjunto das políticas públicas. Era isso, muito obrigada. Na sequência, o deputado Alceu Moreira. Senhor presidente, senhores deputados, eis aí um debate em que oportuniza argumentos com sobradas razões de parte a parte. Cada um com seus argumentos a seu gosto. Propõe da forma como ele acha que deveria. Aliás, o que mais se tem nesse debate é a proposta do exemplo do mundo inexistente, do irreal. Facilmente se encontra nas argumentações o comparativo da questão da criminalidade no Brasil com arma de fogo e no Japão. A realidade social é completamente distinta. Quem sabe nos compara com alguma cidade da Malásia, nos compara com algum lugar do mundo onde a realidade social se assemelha à nossa, onde a cultura se assemelha à nossa. Porque senão tu está tratando com números sobre uma realidade completamente distinta, absolutamente diferente. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eu não tenho arma, sequer sei usar. Mas eu tenho, por princípio, não tolher o direito à cidadania de ninguém. O cidadão brasileiro tem que ter direito a comprar, portar e transportar a arma que ele desejar, que esteja disponível na lei. Ele não pode ser cerceado desse direito, porque esse direito é um direito do cidadão, ele pode fazer isto. Mas se um dia os defensores do desarmamento me provarem que o bandido no Brasil não tem acesso à arma, eu estarei nessa campanha de peito aberto, pedindo desarmem a todos. Agora, o vagabundo entra na internet e alguns segundos depois tem um arsenal em casa, do tipo que ele quer. Fronteiras abertas, escancaradas, armas de grosso calibre. Se duvidar, em alguns lugares a droga enfrenta o exército.
Gozado. Nessa discussão toda dos crimes, da estatística, mata tanto, não mata, mata com a arma, mata com aquilo, não são capazes de me dizer, por exemplo, que no meu estado, 76% dos crimes cometidos são provenientes da droga. A arma é uma circunstância. Não tivesse o revólver, eu mataria com faca, a pau, de qualquer jeito, com machado. O crime é proveniente da droga. Só 24% de todos os crimes do Rio Grande do Sul, todos os outros, estão fora da droga. Aqueles que fazem passeata de tudo que é jeito para tirar isso e bota aquilo, deviam lembrar. Quem sabe nós gastamos uns trocos mais para não permitir que 50 mil jovens do Brasil, de todas as cores, normalmente pobres, morram, percam a vida, deixam uma família no abandono, chorando a sua falta, a cadeira vazia, a cama sem ninguém. E ele se foi com 16, 17 anos pela droga. A grande mazela deste país, que avassala a nossa população, a doença, a epidemia, não é a arma, é a droga. Isso sim. E a arma é uma circunstância, uma contingência do uso da própria droga. Ela sim acaba fazendo com isso, mas esse crime seria cometido de qualquer sorte. Ousado. É comum ouvir as pessoas dizer que tem que desarmar a todos. E logo vem eles com uma série de estatística. Difícil, no entanto, é comprovar a fonte da estatística, a veracidade dela. Aliás, na próxima audiência pública que tiver aqui, eu vou trazer uma série. Eu sou capaz de encomendar agora, nesses próximos dias, uma pilha desse tamanho de estatística a meu gosto, para poder fazer alusão a ela durante 3 horas. Olha, e não são papeluchos eventuais, são encartados, com capas bonitas, com autores de nome pomposo, não tenha dúvida disso. No entanto, a veracidade dela é quase nenhuma nesse processo. Deputado Peninha, eu não sou a favor ao armamento coisa nenhuma. Absolutamente não. Eu sou a favor que o cidadão tenha a liberdade de poder ou não dispor de uma arma. Eu não disponho. É minha opção pessoal não dispor dela, tá? Mas quem quiser dispor tem que ter direito a comprar essa arma. Agora, diz o seguinte, vai-se para um referendo, perde-se o referendo. No dia seguinte, começa então o Cerca Lourenço. Agora tem que ir de 3 em 3 anos renovar. Antes a lei dizia que o tempo mínimo era esse. Não, agora é de 3 em 3. Põe um custo tão grande para a renovação que obriga o cidadão a não ter mais a arma, ou ficar com ela na clandestinidade. Se tem que pagar 600, 700, 1.000, 2.000 para poder renovar a licença da arma a cada 3 anos, então eu tenho que me desfazer dela, ou então ficar na clandestinidade. Não é uma sandíssima coisa desta? Mas eu não duvido nada. Um governo que é capaz de emplacar trator agrícola, o que custa fazer renovação de uma arma de 3 em 3 anos? No meu estado do Rais, o cidadão vai andar desarmado no sábado de tarde, indo ver a namorada com uma colheitadeira no meio da praça. Emplacado, é claro, pagando IPVA. Ele pagou, né? Tem direito a andar. É isso aí. É um veto da presidenta Dilma. Olha, meus irmãos, eu quero aprofundar esse debate. Mas quero levar em consideração que esta lei e este relatório, eles não são imutáveis nem definitivos. As leis feitas por nós, com as imperfeições que elas dispõem, elas atendem ao máximo que nós podemos gerar no conjunto que trabalhamos. Só um pouquinho. No conjunto que nós trabalhamos, mas elas não têm a natureza de serem imutáveis. Portanto, nós podemos perfeitamente aprovar essa lei, esse relatório, e no ano que vem abrirmos de novo o debate para melhorá-la e tudo que for possível emendá-la sem nenhum problema. Não há nada que diga, olha, nós estamos votando isso e tem que ser agora, e não pode ser isso e no ano que vem, não vai morrer ninguém por isso, não é pela lei.
Pode ter certeza que não. Nós vamos certamente marcar este marco regulatório fundamental neste ano, e se no ano que vem e nos outros anos quisermos fazer modificações e aprimorar a lei, estaremos com o Congresso em funcionamento exclusivamente para este fim. Poderá fazê-lo com absoluta liberdade e presteza. Tomara que um dia as necessidades sociais do nosso povo estejam todas quase plena ou quase plenamente satisfeitas. E aí realmente a arma é uma coisa desnecessária. Enquanto a droga toma conta dos morros e as vilas, enquanto a cidade centrifuga a pobreza para morar num lugar mais inóspito, mais indisponível, enquanto a sociedade é execrada a viver com o que lhe resta, enquanto as fronteiras estão abertas e os bandidos dispõem de qualquer tipo de arma que quiserem a qualquer tempo, tirar o direito do cidadão ter a arma é certamente algo equivocado. Eu não gostaria que fizesse a discussão de que eu não estou preparado para usar, que o cidadão me assalta de surpresa, eu também sei disso. Tá? Mas eu queria ter a oportunidade, se um dia for assaltado, eu que quis ter uma arma, ter pelo menos essa possibilidade de me defender. E eu então quero dizer com toda franqueza, tenho absoluta certeza que pode ser muito melhorada essa lei, como se pode melhorar muito o país. Mas antes da arma, vem a droga. Se for ter que não poder mais deixar a população dispor daquilo que mata, vamos ter que andar de novo de carreta de boi. Vamos andar de carreta de boi. Nós certamente não podemos tomar bebida alcoólica em lugar nenhum. Não podemos, muitos bens que nós temos hoje não podemos ter. Né? Há até um cidadão que, indignado com a esposa, atirou um fogão na cabeça de quem achou que era amante. Não podemos mais ter o fogão, porque o fogão se transformou numa arma letal. Obrigado. Na sequência, o deputado Moreira Mendes. Senhor presidente, o Alceu realmente é brilhante. Convence. Mas, senhor presidente, senhor relator, deputado Cláudio Cajado, senhores membros, senhores integrantes da mesa, senhoras e senhores deputados, eu, na minha condição de líder, a gente fica com pouco tempo. O deputado Marcos Montes sabe disso. Mas eu fiz questão de vir hoje aqui, deixando, inclusive, uma reunião grande que se realiza nesse momento, lá na liderança do partido, para manifestar aqui a minha opinião. Opinião clara, sincera, aberta. Da mesma forma que fez o deputado Molon. Eu cheguei, ele estava no final da explanação dele. Isso tem uma coisa que eu admiro dele, é a sinceridade e a franqueza dele. E é desta forma também que eu tenho as minhas convicções e tenho lado. E o meu lado é diametralmente oposto ao dele nesta questão que nós estamos discutindo aqui. Eu represento o estado da Amazônia. Embora seja paulista, eu sou de Rondônia, vivo lá há 43 anos. Eu sei o que significa, para quem mora no mato, a impossibilidade de ter consigo uma espingarda, uma velha espingarda, nem isso ele pode ter. Eu acho isso um absurdo. As pessoas, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, as pessoas que vivem naqueles rincões, naquele interior, não pode ter uma arma na mão, eu acho isso um absurdo. E olha que nós já tivemos várias tentativas aqui de projetos de lei, já tivemos aqui a tentativa de pendurar em alguma medida provisória a possibilidade de que, pelo menos, deputado, o Amazônida tivesse a oportunidade de poder comprar uma espingarda nova e tê-la consigo onde ele mora. Mas, infelizmente, isso não é possível. Então, esta é a principal razão de eu estar aqui hoje. Quero dizer mais. Rondônia participou do referendo. E o Estado, só para que Vossas Excelências tenham noção do que significa isso para aquela população, e eu tenho certeza que o sentimento do rondonense é o mesmo do acriano, do amazonense, do roraimense, do amapaense, do paraense, gente que vive no mato. Rondônia deu mais de 70%, foi um Estado que, no referendo, teve mais votos a favor do não. Mais de 78%, se eu não estou enganado. Então, é claro que isso tem um significado muito especial para essa população do Norte. Mas, infelizmente, as leis que são feitas, uma lei de abrangência nacional, vale para o país todo. Eu não conheço os detalhes dessa nova proposta.
E vou procurar conhecê-la, claro. E também não estou aqui dizendo que talvez essa seja a melhor opção. Mas o que eu quero dizer e deixar registrado que é preciso encontrar um caminho do meio. Que não pode ser a legislação que nós temos hoje, que ela é absolutamente restritiva e vai no sentido contrário daquilo que soberanamente decidiu o povo brasileiro, quando 60% disse não no referendo. Então, como é que pode? A população é consultada, toma uma decisão e o governo vem e vota outra lei no sentido contrário. Isso parece piada. Isso é um desaforo, é uma afronta à população. Então, se este projeto não é o adequado por esse ou por aquele motivo, eu ouvi aqui muitos argumentos e a gente percebe que há muito, ainda assim, um ranço ideológico muito forte misturado no meio dessa discussão toda, e eu acho que é isso que nós devemos tirar de lado e fazer com que as coisas acontecessem com naturalidade, vendo o que é preciso para a população brasileira. Quero dar aqui alguns exemplos agora, exemplo pessoal meu. Eu sempre tive arma. E quero dizer, não se assustem, mas nunca dei um tiro. Nunca dei um tiro. E sempre as minhas armas foram registradas e mais, eu tinha porte de arma. Eu tinha passado, porque hoje eu não consigo. É absolutamente impossível conseguir um porte de arma hoje. E eu vi deputados e deputada falando aqui que como se conseguisse o porte de arma fosse uma coisa do outro mundo, do outro universo. Isso é bobagem. Eu acho que as pessoas de bem têm o direito, sim, de ter uma arma. Mas eu quero falar da minha experiência para obter o registro de uma arma nova que eu comprei. Aqui, nesta legislatura, começou na legislatura passada, eu estou no segundo mandato de deputado federal, depois de ter sido senador, eu comecei a peregrinação na legislatura passada e fui concluir na metade dessa legislatura para conseguir um registro de uma arma nova. Eu nunca vi tanta complicação. E vou dizer mais. Não que isso seja privilégio, eu nem fui lá buscar por privilégio. Mas eu só consegui porque sou deputado federal. Porque se fosse um cidadão comum, eu não conseguiria. E eu acho isso um absurdo. E sabe por quê? Porque é o delegado que vai lá definir ou indeferir. O arbítrio é dele. E a pressão que o governo faz escamoteada, a pressão que o governo faz às escondidas, para que, através do Ministério da Justiça, para não se dar arma. Que isso? Pois se está na lei que é possível, dê a arma quem vai lá e cumpre com a legislação. Então, são essas coisas, é contra isso que eu estou me rebelando e dando aqui a minha posição clara. Eu ouvi aqui a deputada Érica, por quem eu tenho um maior respeito, se referir aqui à política pública de segurança e que ela se faz retirando a arma, desarmando a população, pois eu acho absolutamente o contrário. Política de segurança pública não tem nada a ver com a arma que o cidadão carrega consigo. Governo sério faz política pública de segurança pública com responsabilidade de dar resultado. Olha o estado de São Paulo. Essa pesquisa que tanto citam aqui dentro como resultado de que diminuiu a quantidade de homicídios no país, isto é apenas e tão somente porque o estado caiu no estado de São Paulo, que é um estado que tem 28 milhões de habitantes ou mais do que isso, e puxa o conceito do país todo. 22 estados brasileiros, a pesquisa foi no sentido contrário, aumentou o número de homicídios, inclusive, tristemente, no meu estado. Mas é porque o cidadão não tem a arma na mão ou porque ele tem? Claro que não. É porque hoje o bandido, disse aqui o deputado Alceu Moreira, basta ir na internet que ele compra o que ele quiser. Então nós precisamos parar com essa hipocrisia, nós temos que tratar essa coisa com responsabilidade. Se esta lei não é essa que estamos discutindo aqui, não é ideal, vamos melhorá-la, vamos adequá-la, vamos encontrar o que disse agora há pouco, o caminho do meio. Então, senhor presidente, eu vou encerrar minha fala dizendo que eu realmente tenho o meu lado, eu sou a favor de que o cidadão brasileiro, dentro das regras, definindo numa lei clara, transparente, objetiva, acessível, o cidadão
tenho direito, sim, de ter uma arma em casa como eu tenho. Obrigado, deputado Moreira. E para encerrar, vou te mandar uma história do Joãozinho que eu recebi agora, João, você vai ver. Senhor presidente, só para corrigir uma informação, eu disse aqui que o Rondônia contribuiu com mais de 70% dos votos. Na verdade, eu tenho a informação que foram 86% dos votos da população rondonense no referendo foi a favor do não. Para encerrar, o deputado João Campos. E a história que você ia contar? A história, curioso, eu vou te contar. Posso contar a história? Conte. Hein? Vocês querem escutar? Vou receber agora. Acabei de receber a história agora aqui, de uma pessoa que, se eu contar, fica pior ainda. Eu sei. Aqui, ó, o Joãozinho está na escola, brincando lá no playground, e viu o pai dele passar, e viu a tia dele brincando com a tia dele. Alguém conhece essa história? E chegou em casa e contou a história. Metade. E a mãe disse, não, espera. Pra você contar o resto da história no jantar. Aí ele foi contar a história no jantar. Contou, tal. Aí ela ajudou o papai a tirar as suas calças. Logo começaram a fazer as mesmas coisas que a mamãe e o tio Bill faziam quando o papai estava na marinha. A mamãe desmaiou. Ou seja, escute até o final. Ok. Então está garantida a minha fala. Ainda bem que não era no exército, presidente. Só para contrariar o deputado Moreira Mendes, ele disse, brilhante exposição, mas ele disse uma coisa que eu não concordo. Quando ele referiu ao deputado Molon, os elogios, eu concordo, só quando você diz que ele é diametralmente oposto à sua posição, não é verdade, ele não colocou essa posição aqui de diametralmente oposto. Ele vai estudar o relatório, vai escutar a audiência pública e aí sim vai tomar a posição dele. Quem colocou fui eu quero já mudar aqui a minha... Presidente, eu por dever de honestidade, eu devo dizer que eu disse que eu sou contra o projeto sim. O deputado Moreira Mendes está correto. Não, mas você... Dito. Não, mas Vossa Excelência tem razão, eu disse. E acho que é importante que todo mundo saiba, para não se ter a impressão de que, que a gente está escondendo. Eu tenho posição sobre isso. Dar um testemunho aqui. Você é uma pessoa de diálogo. Obrigado. Uma pessoa que senta para conversar, tem essa... Deputado João Campos. Entendeu? Muito obrigado. Posso. Mas eu tenho posição contrária. Eu quero ser honesto com todos aqui para que ninguém se sinta enganado. Obrigado, deputado. Deputado João Campos. Senhor presidente, de fato transcorreram 10, 11 anos de vigência do Estatuto. Acho que nós estamos, de fato, num momento muito adequado para avaliar os resultados deste período, o comportamento da nossa sociedade nesse período, a avaliação do próprio cidadão nesse período. E a Casa, trazendo esse sentimento, fazer o debate e, se for o caso, editar uma nova lei mais rígida, mais dura ou menos rígida, porém com controles. Eu acho que é isso efetivamente o que está acontecendo agora. Penso que, efetivamente, o governo não foi honesto com o resultado do referendo. No referendo, o cidadão foi a favor do comércio de armas e munições. Outras regras não foram submetidas ao cidadão, apenas um dispositivo que diz respeito ao comércio de armas e munições. É verdade que naquele tempo o Estatuto do Desarmamento foi aprovado dentro de uma lógica da proibição. E aí as regras remanescentes ficaram muito rígidas, quase que absolutamente rígidas. E a sociedade veio e se manifestou de forma diversa, mas apenas em relação àquele dispositivo, e as regras rígidas prevaleceram. E além de prevalecer, e aqui já foi dito isso, eu estou apenas repetindo, o governo orientou os órgãos próprios que trabalham com a concessão da compra, da aquisição da arma e do porte para ir além da regra da lei e dificultar o máximo, como que não aceitando o resultado do referendo manifestado pela sociedade. Acho que isso é fato pelo conhecimento que tenho na área, pelas relações que tenho, daí por diante. Bom, pesquisas, dados, de fato tem para todos os gostos. Quer em relação ao tema que nós estamos discutindo, quer em relação à campanha eleitoral que se findou, a outras anteriores, infelizmente, mas é fato, não é? Mas se considerarmos dados que foram ditos aqui, de que após o Estatuto diminuiu os assassinatos por arma de fogo
eu acho que falta um outro dado para dizer se o Estatuto foi a única causa da diminuição. Nós temos dados diversos, que diz que aumentou em mais de 20 estados. Mas imaginemos então que seja verdadeiro o dado que diminuiu. Mas não se leva em conta nenhuma outra iniciativa de governo nenhum, em município nenhum, estado nenhum. O Estatuto foi a causa disso? Eu acho que a gente precisa de dados também nessa direção. Por exemplo, no estado de São Paulo, aumentou-se os roubos, no outro momento diminuiu os roubos, mas homicídios, houve um período de anos em que houve uma queda de homicídios. Será que isso, no estado de São Paulo, foi o Estatuto do Desarmamento ou foi política de segurança pública desenvolvidas pelo governo do estado naquele período? E no meu estado, ao contrário, aumentou. E aí? O Estatuto do Desarmamento teve contribuição ou não? A proibição de armas teve contribuição ou não? Ele tem vigência num estado e não tem no outro? Ou ele é de abrangência nacional? Eu acho que a gente precisa responder também a essas questões. De outro lado, não me parece que diminuiu o número de armas ilegais no país. Aumentou o número de apreensões pelas polícias. E não me parece, por mais que os dados tenham de todos os gostos, mas não me parece que, de fato, diminuiu o número de assassinatos. Então, em tese, não diminuiu o número de armas ilegais, aumentaram o número de prisão, aumentou o número de apreensão de armas, e me parece que não diminuiu, pelo menos de forma geral, os assassinatos por arma de fogo. E fica, portanto, me parece uma lógica, deputado Molon, é que então o crime tem facilidade para se reabastecer. Porque se aumenta o número de apreensões e não, o que parece não diminui o número de armas ilegais, então o crime está tendo uma facilidade enorme para se abastecer. E aí me parece que não é culpa desse parlamento. A lei está posta. Mas o tráfico transnacional de arma está livre, as fronteiras estão livres para droga, para arma, para tráfico de cargas, para tudo. E aí não é responsabilidade nossa, porque lei existe. E, infelizmente, no Brasil, criou-se uma cultura de que quando alguma política pública não dá certo, ou o governo, nos seus diversos níveis, se omite, a imprensa, e eu não digo a sociedade, a imprensa cobra do parlamento. Está faltando lei, tem que mudar a lei, e nós nos curvamos a isso, por mais que tenha lei. E um exemplo é das drogas. A lei das drogas era da década de 60, a 6368. Avalumaram-se os problemas das drogas, nós editamos uma nova lei que entrou em vigor em 2006, muito mais dura, com o comércio, com o tráfico transnacional, com o cultivo, com o financiamento, enfim. Quem sabe frouxa em relação ao uso. Mas, no geral, uma lei dura. Não teve consequência nenhuma. O problema das drogas se avolumaram. O que aconteceu? Não se cobra de nenhum dos governos, seus diversos níveis. Cobra do parlamento uma nova lei. E nós estamos fazendo uma nova lei. A Câmara aprovou, está no Senado. Tá certo? Infelizmente, essa é a lógica da cultura brasileira. Penso que não há disposição, nem de quem é contra, a exemplo do deputado Molon, que já colocou a sua posição aqui muito clara, como de quem é a favor de regramentos, mas dentro de uma certa lógica, de uma certa racionalidade, que tenhamos disposição de querer armar 200 milhões de brasileiros. Penso que essa não é a lógica de ninguém aqui. Acho que a lógica daqueles que são a favor ao projeto, e eu sou, evidentemente, quero discutir, quem sabe, colaborar com o relator para que haja aperfeiçoamentos, enfim, mas quero também, por honestidade intelectual, já colocar minha posição, exemplo do deputado Molon. O que se pretende é garantir o direito. E isso não exclui nenhuma política pública na área de segurança pública. E nem diminui as polícias. Eu não conheço nenhum policial que, ao identificar que um cidadão de bem está armado ilegalmente, se sente diminuído. E essa lógica poderia servir para a área de saúde, não é? Então, o cidadão não pode se automedicar, ir numa farmácia, comprar um remédio, porque senão ele está colocando em xeque as políticas públicas na área de saúde, o que também não acontece, não é? Nós queremos garantir apenas o direito. E é evidentemente que garantir esse direito com regras dentro de uma razoabilidade, algo que seja razoável, que seja compreensível, que seja aceitável. Não é? Ninguém aqui, mesmo eu, por exemplo, que defendo que possamos garantir esse direito ao cidadão, sejamos a favor da violência. Acho que há um consenso aqui, todos nós somos contra a violência. Penso, portanto, senhor relator, senhor presidente, que essa audiência pública, por
contribuição do deputado Molon, que há de se realizar na semana que vem, na terça-feira, vai nos dar a oportunidade de ampliar esse debate, de termos aqui mais dados e efetivamente irmos para o debate do projeto e a votação com convicções consolidadas. Não é? E a gente continuar fazendo esse debate com maturidade, de forma respeitosa e, quem sabe, com possibilidade até de convencer o deputado Molon, que embora já tenha uma posição definida, mas está pronto para o debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Campos. Sua posição também colabora muito aqui para os andamentos. Eu vou, antes de encerrar, confirmar a nossa reunião da comissão na terça-feira. Todos vão ser comunicados às 14h30, onde aprovaremos iremos apreciar e aprovar o relatório do requerimento do deputado Molon, já com os nomes que nós vamos comunicar com antecedência para ter prazo para nós fazermos, sabe, João, a audiência na quarta-feira também, nas 15 horas, 14h30. Já tem 5 nomes que o deputado Molon colocou, que serão já convidados, e o deputado Alceu Moreira colocou 3 nomes também para encontrar os 8 nomes. Entre os 3 nomes que o deputado Molon colocou, ele pediu ao senhor Salésio que participasse, ele aceitou, então ele estará já convidado, oficializado. E antes de terminar, eu quero perguntar aos integrantes aqui da mesa, que participaram do debate, se tem alguma consideração final, apesar do adiantado da hora, se alguém tem alguma consideração a fazer. Primeiro... Você pretende botar em votação o relatório na quarta-feira? Na quarta-feira da semana próxima. Sem ser a semana que vem, na outra ainda. Dia 10. Sabe por quê, deputado? Eu acho que nós não podemos postergar muito essa... E peço até a colaboração, porque senão vai ter muita discussão no plenário, aquela história toda. Nós temos que fazer a nossa parte de agilizar esse processo. Presidente, eu quero pedir licença a Vossa Excelência para dizer que, quando voltava aqui do plenário, encontrei aqui, e não sei se ainda se encontra aqui nesse recinto, o senhor Tony Jean de Castro, que é o delegado da Polícia Federal responsável pelo Departamento Nacional de Armas. Eu só o encontrei agora, ao final, após ter apresentado o meu requerimento. Eu queria pedir a Vossa Excelência e ao relator que considerasse acrescentado ao meu requerimento, se Vossa Excelência quiser eu faço por escrito, a sugestão de que ele esteja na audiência pública da quarta, inclusive para que nós também possamos debater essa questão dos prazos de registro, para que possamos ouvi-lo. Eu acho que vai enriquecer, acho que não há problema, sabe, o trabalho do relator. Só lhe peço, como tem 5 nomes, são 8 nomes que nós estamos estabelecendo, se você não se importaria de a gente permutar o nome dos que se apresentou, para ficar aí, porque senão fica muito longo também. Presidente, só uma confirmação, está garantindo daqui a 2 semanas a votação, não vai ter medida protelatória para de ninguém aqui. Eu acho que ninguém tem esse compromisso de ter ou não ter a medida protelatória. Eu acho que nós estamos buscando um consenso para nós acelerar esse processo. Podemos impedir que no dia da votação não tenha não tem como nós fazer, mas eu acho que eu estou tentando levar, sabe, na compreensão para a gente poder. É muito importante nós votarmos esse relatório. Registro, o deputado Cajado vai ficar muito sobrecarregado, mas se ele puder apresentar esse relatório na quarta-feira, dia 10, nós vamos colocar em votação. Se tiver alguma manobra, é direito de todos. Então eu consulto, pois não. Doutor Gabriel, por favor, Gabriel, se você puder ser o mais sucinto possível, porque a turma ainda tem que fazer. E ainda tem Atlético Cruzeiro hoje à noite. O São Paulo também joga, né? Deputados, gostaria de agradecer a oportunidade para o Ministério da Justiça estar aqui, agradecer a atenção de todos os presentes aqui na comissão, os parlamentares, reforçar a importância que o Ministério da Justiça dá ao papel do Congresso Nacional, a essa discussão, dizer de forma sintética que, na nossa avaliação, o aumento da oferta de armas de fogo não trará resultados na redução da violência. Nossa maior preocupação no âmbito da política pública é construir uma política pública que tenha compromisso com a redução da mortalidade da juventude brasileira. E, para reforçar alguns dados que atestam isso, a fonte dos principais dados a respeito da violência é tida pelo Ministério da Saúde, pelo DataSUS. E isso ajuda a nos retomar a um ponto que é central, e é uma questão jurídica a ser tratada aqui. Em nenhum momento está colocada a questão de haver uma proibição absoluta para que haja o porte e a posse de armas de fogo no Brasil. O que há é uma política restritiva sustentada no Estatuto do Desarmamento. E uma questão que deve ser debatida, e é muito preocupante, é qualquer tipo de revogação
no diploma jurídico que está se debatendo, do filtro por parte do órgão de segurança pública, e hoje isso é feito pela Polícia Federal com base na lei do Estatuto do Desarmamento e com base no decreto que o regulamenta, a análise das situações de risco e necessidade daquele cidadão em ter o porte de arma. Esse poder conferido à Polícia Federal também permite o acionamento de órgãos de segurança pública para oferecer, por meio do poder público, a devida segurança aos cidadãos. Para concluir, o compromisso do governo federal, o compromisso do Ministério da Justiça em se debruçar sobre um dado importante sobre a mortalidade da juventude. No caso dos jovens brancos, em 2000, era 9 mil o índice de mortalidade. Caiu para 6 mil, para cada 100 mil, o índice de mortalidade para os jovens brancos. Para os jovens negros, o aumento foi de 14 mil para 100 mil em 2000, para 19 mil por 100 mil no ano de 2011. Nós temos um compromisso, o Estado brasileiro que infelizmente já legitimou formas de escravização e do tratamento da juventude negra como seres semoventes. O Estado brasileiro hoje trata com uma política pública e buscando políticas públicas para reduzir a mortalidade dessa juventude negra. É um reforço desse compromisso do Ministério da Justiça e do governo federal em ter a nossa juventude negra também viva, e temos o apoio a políticas públicas nesse sentido, como o programa Juventude Viva. Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui e nos colocamos à disposição para o debate. Obrigado, a sua contribuição foi muito importante, pode ter certeza disso. Muito importante. Bené, mais rápido possível, porque a turma já está cansada, gente. Rapidíssimo. Eu gostaria de agradecer imensamente mais essa oportunidade, né? Mais uma vez podemos debater esse projeto, né, Peninha? Parabéns pelo projeto. E, principalmente, eu gostaria de dizer que eu me orgulho muito de estar aqui hoje, representando, mesmo que indiretamente, 59 milhões de brasileiros, representando essas pessoas que vieram dos mais distantes locais desse país para estarem aqui debatendo esse assunto. Durante anos, ONGs desarmamentistas se apresentaram aqui como representantes da sociedade civil, mas elas não têm representação. Tanto é que elas não têm ligações no 0800, elas não têm participação nos e-mails enviados para os deputados, elas não têm participação verdadeira. Nós estamos aqui representando realmente o cidadão que é refém da criminalidade e não pode mais ficar refém dessa lei. Muito obrigado. Bem, não tendo mais nada a tratar, agradeço a todos. Senhor presidente, um minuto. Pois não. Fala, João. Pois não. Presidente, eu apelo a Vossa Excelência. Pois não. Vocês conhecem a história do sapo e do escorpião? É o que vai acontecer daqui a 2 semanas. Está do DNA do PT, obstruir. Daí pedir verificação, pedir vistas, etc. Daqui a 2 semanas. Nós vamos perder todo esse trabalho. Eu peço a Vossa Excelência que... O João Campos está sugerindo, se quiser concluir, João Campos, que a gente marque o mais rápido possível essa votação e pronto. Presidente. Mas não vamos ter tempo hábil no corrente ano. Em colaboração com... Mas nós já marcamos, nós tivemos uma reunião da comissão e fizemos o cronograma marcando exatamente para o dia 10. Não é isso, deputado Cajado? Nós só estamos incluindo nessa semana, num sacrifício do relator, para poder fazer essa audiência, para acrescentar alguma coisa. Mas viu deputado Jair Bolsonaro? Se o presidente me permite. Pois não. Só a guisa de informação, muitas das ONGs e dos que aqui fizeram suas exposições já tiveram comigo e já me deram as suas sugestões. Então eu estou ouvindo, porque é meu dever, mas eu já sei mais ou menos quais são as sugestões. Então, o que abunda não prejudica, não é verdade? Pois é, mas o que eu queria insistir... Mas na próxima semana, se nós fizermos a audiência pública ajuda a criar um clima melhor para o dia 10. Para a quarta, eu já apresento meu relatório. Sou mineiro, Jair. Problema nenhum. Pois é, mas a lógica que eu estava dizendo era o seguinte, atendendo o Molon. Não é? Por que não? Encerrava a sessão aqui, já abria outra, porque tem quórum aqui. Não é? Nós aprovávamos o requerimento, fazia audiência na terça. Você apresentava uma nova audiência na quarta, seu relatório. E é claro que o Molon vai utilizar de todos os instrumentos regimentais para procrastinar. Não, mas peraí. Se nós tivermos, nós podemos decidir ainda. Se nós tivermos instrumentos, peço aí, regimentais, que nós possamos já aprovar o requerimento aqui,
hoje, agora, de convocação da audiência pública para quarta, não, desculpa, para terça, eu também sou favorável. Eu quero é dar oportunidades para se discutir. Eu não sei se eu tenho condições... Presidente, porque não lá no tenho, plenário, eu não tenho. No plenário direto, o presidente encerra a sessão, mantém o mural e reabre outra sessão. João, não tem jeito. Está tendo plenário e nós não temos legalidade para decidir. Infelizmente. Então, vamos fazer viu, Jair? É só para nós criarmos um ambiente favorável. Não tendo mais nada a tratar, encerra a sessão, convocando reunião da Comissão Especial para terça-feira, às 14h30, nesse plenário que nós estamos aqui tratando desse assunto. Uma boa noite a todos e que vença o Cruzeiro.